Aleluia, graças a Deus, queridos. Você pode ficar de pé só para a gente fazer mais uma oração. Libero já você, louvor. Se der para ficar só o fundo musical, enquanto a oração só da segunda música, só para a gente orar mesmo. Levante suas mãos, vamos agradecer ao Pai. Pai, obrigado por estar aqui mais uma noite. Você já agradeceu a Ele? Agradece. Obrigado, Senhor, pela honra de ser teu filho. Obrigado pelo ar que eu respiro, por tudo que o Senhor tem depositado em nossas vidas. Levante suas mãos, se rende ao Senhor e agradece. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito chegar em nossas mãos. Obrigado pela revelação da tua palavra. Oh, que palavra maravilhosa o Senhor tem para nós. Ela nos dá vida, ela nos leva além. Espírito Santo, eu me rendo à tua presença essa noite. Mais uma vez eu venho a ti em oração nesse dia que o Senhor tem nos dado, para consagrar os meus lábios mais uma vez, a minha vida, e dizer: eis-me aqui. Faz através de mim, Senhor, através da unção que está presente neste ambiente, uma grande obra essa noite. Traz uma semente vinda do teu céu, aleluia, da tua palavra, e que ela encontre em nossos corações um solo fértil, preparado para receber essa boa semente. Desde já eu repreendo tudo que tem se levantado contra a semente da palavra, contra a revelação, em nome de Jesus. Todo espírito de distração, todo espírito perturbador, eu te repreendo em nome de Jesus, e declaro um ambiente livre de todo sofisma, de todo mal. Liberdade no Espírito, todo peso, eu mando você ir embora agora em nome de Jesus, em nome de Jesus. Obrigado, Espírito Santo, por tudo em nome de Jesus, amém. Glória a Deus, obrigado, louvor, vocês são bênção. Você está bem? Glória a Deus, a gente está numa série, querido. E se você é a primeira quinta que você está chegando aqui, eu quero começar lhe estimulando a recapitular. Amém? Nós tivemos na primeira quinta-feira o pastor Alexandre falando sobre mordomia cristã. Amém? Trazendo uma palavra poderosa. E nessa palavra ele trouxe, mostrando para cada um de nós que na verdade Deus é dono de tudo. Amém? Ele é o dono da gente. Eu só me lembrei quando o pastor Alexandre estava pregando aquela brincadeira que a gente faz às vezes quando é casado, né? Que o camarada começa a dizer: eu sou dono disso, sou dono daquilo, e a mulher: eu mando nisso, eu mando naquilo. A mulher: sim senhor, eu mando isso, mando naquilo. Sim senhor. Aí quando termina: mas quem manda em você sou eu. Tem mulher que é assim, né? Que diz isso, né? Amém? Mas na verdade, querido, o entendimento, a mordomia cristã é o entendimento que na verdade cuidamos daquilo que é de Deus. Nós somos de Deus, tudo que há em nós é de Deus. E nós estamos em cima do livro, né, Prosperidade Bíblica, de Derek Walker. E ele fala sobre isso, sobre essa mordomia, sobre o cuidado das coisas de Deus. E aí se inclui nossas finanças, inclui nossa casa, nossa família, nós mesmos, amém? Na segunda quinta, Monique trouxe uma mensagem aqui sobre primícias. Amém? Não vi ninguém correndo não, mas eu até brinquei com a Monique. Eu disse: ministra, é desarmar a bomba, né? Mas é um assunto delicado falar sobre dízimo, né? Mas é um assunto tratado na palavra. Finanças nunca foi um tabu para Deus, não deve ser um tabu para a igreja de Deus. Amém? E eu estava meditando nisso. Normalmente finanças é um tabu para quem precisa ouvir de finanças. Quem mais foge do assunto é quem mais precisa ouvir. Normalmente essas pessoas que precisam de revelação nessa área são as que mais rejeitam a palavra. Provavelmente até por isso elas estão no estado que estão. Então assim, se Deus inspirou a nossa liderança, querido, de trazer esse tema nas quintas-feiras, trazendo sobre prosperidade bíblica, revisa, estuda, se você puder, encomenda o livro, medita nessas palavras que você vai crescer e vai ser acrescentado. Nós estávamos numa terça-feira aqui, o Senhor me deu uma palavra inspirada, falando que essa igreja cresceria em vários aspectos, mas em dois seria muito notório. Uma na sua influência e a outra financeiramente. Que nós teríamos um avanço, uma estação de avanço de influência e finanças.
pastor lembrou um dia desse, de uma profecia do pastor Humberto, que teve aqui, né, há muito tempo atrás, onde ele profetizou e disse que essa igreja seria conhecida como a igreja das pessoas que tinham carrão. E na época que ele profetizou isso, eu vou ser sincero para você, meu irmão, meu carrinho para ficar passeinho tinha que melhorar um bocado, eu tinha que crer nele para ele ser inho, porque ele era muito ruim. Eu cheguei a dizer que ele era ruim, era bondade aquele carro. Mas sabe que eu agarrei aquilo pela fé, eu já estou vivendo isso. Amém? Então você pode crer e agarrar as palavras que aqui são profetizadas e são ditas porque é palavra de Deus. Amém? E com a palavra de Deus você vai avançar. Abre a tua Bíblia em Gálatas capítulo 6. Nós vamos falar sobre plantar e colher. Você pode dizer isso comigo? Plantar e colher. Aleluia. Gálatas capítulo 6, versículo 7. Obrigado, Espírito Santo, por tudo que o Senhor já fez e fará essa noite. Diz assim a palavra de Deus: não vos enganeis, de Deus não se deixe escarnecer. Tudo que o homem semear, isso também ele colher. É um princípio semear e colher. A gente sempre volta ao livro dos princípios, lá em Gênesis, capítulo 1, você vai ver falando sobre a criação de toda a erva. E no capítulo 8 você vê a reafirmação, dizendo que as ervas dariam fruto segundo a sua espécie. E esse é um princípio de Deus. Deus disse, haja no princípio através da sua palavra, ele criou o verde. Mas dali por diante foi startado um princípio onde as plantas gerariam sementes, que essa semente seria semeada. E essa semente já daria um fruto, ela cresceria. E isso se tornou um grande princípio de Deus, que nós vemos hoje nas plantas, querido, mas também ele pode ser utilizado em toda a nossa vida. Abre sua Bíblia em Lucas capítulo 6, versículo 37, por favor. Glória a Deus, Deus é bom. Aleluia. Aleluia. Diz assim a palavra do Senhor: e os mestres da lei, os fariseus, observavam Jesus para ver se o curaria o homem, a fim de acharem o que acusar. Ele, porém, lhe conhecia os pensamentos e disse ao homem, o que tinha na mão atrofiada: levanta-te e fica em pé, aqui no meio. Levantando-se ele, ficou em pé. Então Jesus lhe disse: que vos parece? É permitido no sábado fazer o bem ou fazer o mal, salvar a vida ou destruí-la? Sabe, irmãos, em João 3,16 a Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida. Deus semeou aquilo que ele tinha de melhor. Deus semeou Jesus, o seu Filho unigênito, o seu único Filho, para nos dar a vida. A gente vê esse princípio durante toda a palavra. Você abre aí, por favor, em Gênesis capítulo 12, multimídia. Aleluia. Nós vamos ver esse princípio da semeadura e da colheita também na vida do nosso pai da fé. Na verdade, o chamado de Abraão tem tudo a ver com esse princípio. Aleluia. Você pode colocar aqui, Benção? Gênesis 12, versículo 1, por favor. Ora, disse ao Senhor a Abraão: saia da tua terra e da tua parentela e da casa do teu pai, e vai para a terra que eu te mostrarei. Pode continuar, Benção. De ti farei uma grande nação, abençoarei e te engrandecerei o teu nome, e seja tu uma... Jesus disse: o que vocês querem que os homens vos façam, façais também vós a eles. Resumindo, querido, o que você quer receber, dê. O que você quer colher, semeie. Deus queria escolher filhos, por isso ele semeou o seu filho. Deus falou para Abraão: você tem que ser uma bênção, querido. Você tem que ser uma bênção. No momento que você for uma bênção, tudo ao seu redor será bênção. Amém? É triste ou alegre essa revelação de saber que o que você vive hoje é uma colheita daquilo que você semeou no seu passado, quer seja recente, quer seja mais distante. Nós estamos vivendo colheita de aquilo que semeamos. Por que é triste ou feliz? Porque aquilo que você semeou lá atrás está ditando aquilo que você está colhendo. Se você está colhendo boas coisas, queridos, quer dizer que você semeou também boas coisas.
um dos princípios da semente, desse princípio de semear e colher, é que a colheita é equivalente e é do mesmo fruto, do mesmo tipo da semente. Você escolhe a semente que você vai semear, mas depois que você semear, você vai colher. Você não semeia laranja e colhe limão, nem semeia laranja e colhe morango. Aquilo que você semear, diga comigo, o que eu semear, certamente eu vou colher. Aleluia. Nós podemos semear e colher. E Deus estava falando isso para Abraão. Olha, você vai ser uma bênção. Eu acho tão interessante, nós queremos receber bênção. Mas você sabia que você pode ser uma bênção? E esse é um princípio de Deus, que os seus filhos, a sua igreja, o seu povo sejam uma bênção. Aponta para a pessoa que está do seu lado e diga, meu irmão, eu quero ser, lembrei de um corinho antigo agora, uma bênção para você. Nós queremos ser e precisamos ser para cumprir esse princípio. Amém, queridos? Nós podemos ser essa bênção do Senhor. Podemos usar esse princípio também em nossas palavras, em Provérbios 18, versículo 20. Glória a Deus. Vai falar sobre o poder do fruto que sai da nossa boca. Olha, do fruto da boca, da boca o coração se farta. Do que produzem os lábios se satisfaz. Continua, por favor, bênção. Morte e vida estão no poder da língua. O que bem utiliza come do céu. Suas palavras também são sementes. Você pode e deve semear com palavras. Sabe, irmãos, tem muita gente querendo receber amor e semeando ódio. Tem muita gente esperando compaixão e sendo um verdadeiro justiceiro e não perdoando. Amém? Pessoas semeando palavras duras e querendo colher. Infelizmente, queridos, muitas vezes nós vemos até negativamente em nossos filhos algo que nós semeamos. Muitas vezes com palavras e outras vezes com a vida. Você dentro da sua casa, você está ali preparando alguém. Literalmente criando aquele caminho, aquele menino no caminho do Senhor. E você deve semear sobre a vida dele palavras de vida, não de morte. Sua boca é uma boca que pode semear vida e não morte. Até nisso eu me identifico e amo. E fui tratado também com a doutrina ensinada pelo irmão Reagan. Uma das características que falam dele, muito marcante, é que ele não falava, irmãos, negativo e não falava mal de ninguém. Nosso papel, nossa boca é uma boca de bênção, amém? Podemos e devemos amaldiçoar a enfermidade, podemos e devemos amaldiçoar tudo que as trevas estão produzindo, mas os filhos de Deus não. Declara a bênção, semeia a bênção na sua casa, semeia a bênção para os seus filhos, amém? Seja um semeador com palavras dentro da sua casa, com os seus filhos. Aleluia. E aí eu continuei meditando sobre isso, sobre essa semente e sobre semeadura. E o livro traz também leis da agricultura, né, que podem ser colocadas nesse princípio de semente e semeadura. E a gente está num tempo em que até o óbvio tem que ser dito, né? E a primeira coisa para você colher, quem quer colher aqui? Amém? Diga uma boa colheita. De uma boa semente. Ninguém quer colher a má semente, né, querido? Ninguém quer colher algo que fez de errado. Mas uma boa colheita de uma boa semente, todos nós queremos colher. Em Eclesiastes, capítulo 3, versículo 1, fala que a semente deve ser plantada. Amém? E que há um tempo para tudo isso. Parece uma coisa simples, mas se você quer colher, você tem que plantar. Eu acho engraçado porque quando eu estava numa situação financeira bem complicada, eu fui estudar. Você pode pesquisar, fazer a mesma coisa que eu. Eu até estudei, o Senhor falou comigo sobre a área que você está precisando crescer, estude sobre ela. Então eu fui estudar sobre finanças. E o meu objetivo do estudo era prosperar. Eu disse, resumindo, eu quero ter dinheiro. Eu quero sair dessa pindaíba, eu quero sair das dívidas, eu quero sair dessa situação. Amém? Há uma estação onde você precisa receber. O pastor até citou aqui, em uma estação em que ele precisou ser assistido pela assistência social da igreja. Amém? Nenhum problema com isso, querido, desde que seja uma coisa transitória, porque não é a plena vontade de Deus. Amém? Eu amo quando perguntam a João. João manda perguntar a Jesus se ele verdadeiramente é aquele que havia de vir. E aí ele manda o recado, diz, olha,
Diga a ele que os cegos estão vendo, os paralíticos estão andando, os coxos são curados. E aí ele diz, e aos pobres é anunciado o evangelho. Jesus colocou isso como um sinal da vinda do Messias, que os pobres estavam recebendo ali o anúncio do evangelho. E o que é evangelho, igreja? Diga, boas notícias. Boas notícias. Eu não sei se você concorda, mas não é uma boa notícia anunciar para um pobre, porque ele é pobre, afinal de contas ele já sabe. Jesus estava dizendo, olha, para aquele que era cego, eu estou trazendo a solução da cura da cegueira. Para o paralítico eu estou fazendo ele andar. Para aquele coxo eu estou trazendo a cura para ele. E para os pobres eu trouxe o evangelho. E o que é o evangelho? É o poder libertador de Deus para lhe prosperar. Qual é a mensagem do evangelho para o pobre? É que ele não precisa ser pobre. Amém, querido? Jesus não chegou para o pobre, olha, fica aí, bichinho, coitadinho no cantinho, porque você... Não, isso não é boa notícia, querido. Não, fique tranquilo. Aquela pessoa que é pobre, ela sabe que é pobre. Mas você pode apresentar ela o evangelho. Qual é o evangelho? É o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Uma salvação que começa dentro, começa prosperando por dentro, mas vai se manifestar fora. Deixa eu só dar um princípio aqui. Eu sinto no espírito que tem algumas pessoas travando em relação à mensagem em um assunto. Eu fiz uma brincadeira com um rapaz hoje à tarde, que eu aprendi com o pastor Cláudio Duarte, que ele disse assim, eu acho tão engraçado, rapaz, Abraão era rico, Jacó era rico, Isaac era rico, Davi era rico, Salomão, o homem mais rico da terra. No Velho Testamento, todo grande homem de Deus prosperou e a prosperidade financeira, de recursos chegou para ele. Aí ele brinca dizendo isso. Na minha vez mudou a regra, foi? Ele diz que no Velho Testamento podia, e quando sou eu agora a regra mudou. Sabe, querido, Deus quer abençoar você financeiramente também. O mesmo Deus que abençoou Abraão, Isaac, Jacó, abençoa a sua vida também. Pastor, é só dinheiro? Não, não é só dinheiro, mas é também dinheiro. É também finanças, porque finanças tocam em outras áreas da sua vida, querido. Amém? Se finanças não fosse um assunto tão sério e tão importante, ele tantas vezes não era tratado na própria palavra, porque tem a ver, sabe, nosso Deus, ele é um pai. E como pai, ele quer cuidar de nós em todos os aspectos. Ele quer ver você bem como um todo. Olha, quando você entende que você é filho e Deus é pai, você vai entender o quanto ele está interessado em suas finanças. Eu quero ver meus filhos bem, meu irmão. Eu quero que eles prosperem em tudo. Amém? Teve um pensamento religioso que dizia que não. Que nós éramos para viver nessa terra como miseráveis. O importante era ter um nome no livro da vida, e aqui poderia ser miserável ou doente, se arrastando. Não, isso nunca foi o pensamento bíblico, nunca foi o pensamento de Deus. Em Romanos 5,17 diz que nós podemos reinar em vida. E ninguém reina submetido a uma miséria. Ninguém vem me dizer que reina com fome, querido. Na escassez. Amém? Quando o apóstolo Paulo cita várias adversidades e ele diz, tudo posso naquele que me fortalece. Ele fala que tudo ele podia passar, mas que ele não ia permanecer nisso, querido. Deserto sempre foi um lugar de passagem, não de permanência. E normalmente é um lugar onde passamos quando não temos revelação nem direção. Todos conhecem a história de Israel. Israel era para passar rapidamente por aquele deserto, desde que obedecesse e seguisse as direções. A murmuração e o pecado fez com que Israel ficasse ali. Sabe, o crente com direção, com esclarecimento da palavra, ele vai viver aquilo que Deus tem para ele. E diga, é vida abundante. Quem disse isso foi Jesus. No mundo tereis, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Amém? Jesus disse que nos daria vida e vida abundância. Aleluia, não sei você, mas a pessoa debaixo de derrota não fica muito animada não, vivendo uma derrota atrás da outra. Mas você olhando para a palavra, ela tem a solução para tudo. Eclesiastes capítulo 3, versículo 1. Por favor, bênção. Tudo tem seu tempo determinado, há tempo para todo propósito debaixo do céu. Diga, há tempo para tudo. Ô glória. Há tempo de nascer, tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar o que se... Diga, há tempo de plantar. Diga, há tempo de plantar. Foi esse o choque. Quando eu comecei a pesquisar no Google, no YouTube, pessoas como Luciano Subirá, Rick Renner, Kenneth Reagan e outros grandes homens do nosso ministério falando sobre prosperidade, eu tive um choque.
Porque eu estava pesquisando lá para procurar a solução para o meu problema. E o que é que eu queria? Eu queria dinheiro. Eu estava precisando de recursos, como conseguir recursos. E todas as vezes que eu pesquisava sobre prosperidade, o que eu ouvia desses homens? Semeie, plante. Aí eu tive uma DR com Deus. Eu fui conversar com Deus. Eu disse: espera aí, pai, você não está entendendo. Eu estou precisando colher. Eu estou precisando receber. Amém? Foi aí que eu tive que cair na real, querido. Sabe por que eu não estava colhendo? Porque eu não tinha plantado em fé da forma certa. Aleluia. Aleluia. Cuidado quando você dizer assim: Deus fale comigo. Ele fala, viu? Fique pronto a ouvir. Em João capítulo 12, versículo 24, diz: em verdade vos digo que é o grão de trigo caindo é plantado na terra. Se não morrer, fica ele só, mas se morrer, produz muito fruto. Um grão plantado, morrendo, ele produz muito. Você conseguiu as fotos, Benção? Ó, eu vou mostrar rapidinho aqui, eu sei que vocês conhecem. Mas aqui são vários grãos. Um grãozinho é um grão, não é verdade? Mas quando você planta ele numa terra fértil, eu acho interessante como Deus já colocou isso no coração do agricultor, né? O agricultor em si, ele é alguém de fé. Ele separa ali a melhor semente, detalhe, a melhor semente. Procura ali, prepara o melhor terreno e planta, crendo que haverá uma provisão ali de chuva, de um ambiente perfeito. Se não há, na nossa região, nós temos aí irrigação, gotejamento, tem todo um preparo para que aquela semente seja literalmente molhada. E ele acredita porque acredita que aquele ser que aparentemente não tem vida, porque a semente em si você olha e parece que ela não tem vida, mas ela semeada em um solo fértil, preparada e regada, há uma eclosão. Eu acho interessante, meus meninos fizeram esse trabalho na escola, eles chegaram com um copinho, quem já viu esse trabalho? Com uma semente de feijão dentro do copinho. Qual é o problema? Que quando eles colocaram, nós estamos numa geração que gosta das coisas Reels e Stories, né? Em 10 segundos, 20 segundos, né? Tudo é acelerado, até os vídeos, tem gente que escuta vídeo e ouve áudio acelerado, tudo acelerado. Aí quando ele colocou a semente, o grão, qual foi o problema? Ele ficou, vai, nasce. Aí ele passou a aula toda e não. Aí chegou em casa e disse: pai, olha o trabalho da escola. Eu disse: o que é? Uma semente semeada. Eu disse: amém. E agora? Eu disse: esperar. Não pode fazer nada não, tem que esperar. Não é verdade, sim ou não? Amém, querido? Eu nunca vi nada que você joga, é pólvora, Eu não conheço. Se tem, quem é especialista aqui, por favor, me mostre alguma coisa, ou me esclareça alguma semente que ao tocar no solo já dispara. Normalmente você planta, e aí vai demandar um tempo, que vai começar um processo de eclosão daquela semente, aquela semente vai eclodir ali dentro da terra. E detalhe, esse processo já começa a acontecer, e não há nada visível que você possa dizer, está se desenvolvendo. Ele continua ali, dentro da terra, se desenvolvendo e ninguém vê. No dia seguinte, menino é curioso, né? Na areia, nada. Tenta ver. Depois de algum tempo, se percebeu que aquele feijão tinha aberto e estava saindo um pequeno raminho ali, pequeno galhinho nascendo do feijão. Sabe, irmãos, quando nós semeamos parece que não está acontecendo nada, mas nós startamos um processo divino poderoso. Algo está acontecendo. Algo está acontecendo. Quando você segue esse princípio, ele começa a funcionar mesmo que você não veja. Amém? E o interessante de uma grande plantação é que, por mais que seja plantadas de uma vez, eu já estive em algumas grandes plantações, você vai ver que aquele desenvolvimento daquelas sementes, interessante, às vezes as mesmas sementes, por mais de qualidade que sejam, mas você vai ver que uma planta cresce, a outra começa o desenvolvimento. Resumindo, o desenvolvimento daquela semente, há uma diferença entre uma e outra. Mesmo em uma grande plantação, muitas vezes com sementes selecionadas, você vai ver que algo vai desenvolver mais rápido, outra vai desenvolver mais. E eu estou falando às vezes do mesmo plantio. Quem está vendo aqui milho,
Em homenagem ao período, deve ter alguma coisa de milho ali fora. Glória a Deus, aleluia. Então, mesmo sendo só milho, você vai ver que os milhos não crescem todos iguais. Você já viu um milharal? Plantou todo, aí quer dizer que todas essas plantinhas estão ali, ó, crescendo tudo igual. Um vai se desenvolvendo mais rápido, o outro um pouquinho mais lento. Mas se foi plantada aquela boa semente numa boa terra, todas elas vão se desenvolver. Amém, querido? Eita glória, a glória a Deus. Esse homem é guiado, viu? E o milho vira, olha que espiga linda. Só me lembro os discípulos comendo dia de sábado. O milho vira um milharal, um pé de milho, como diria na minha terra. Com essa coisa linda que dá vontade de arrancar da tela para comer, né? Creia, eu comprei, só esqueci de trazer. Mas quando você olha aqui, já um milho já virou vários e vários milhos, querido. Diga, a colheita é maior do que a semeadura. Aleluia. Só que vamos dar um exemplo aquilo que Deus falou comigo, até foi um assunto de uma live. Se você pegar vamos seguir nesse mesmo processo, um grão de milho, semeou, e vamos dizer que saiu essa coisa mais linda do mundo, mas foi só uma espiga. Você olhou, que fome. Aí pegou essa espiga, cortou, cozinhou e comeu. Quantas plantas nascerão depois disso? Amém, querida? Deus continua sendo aquele que dá semente, aquele que semeia, está lá na carta à igreja de Coríntios. E pão para o que alimenta. E foi um assunto de uma das lives, não coma a sua semente. Se a pessoa que tinha um grão e plantou corretamente numa boa terra, e essa planta cresceu e teve um milho, e ele ceifou aquele milho e comeu ele integralmente, não haverá mais colheita, porque não haverá mais semeadura. Parte daquilo que chega na sua vida, parte daquilo, pousa aí, crente, aleluia, dê um glória aí, faça assim, acorda aí. Parte daquilo que chega na tua vida é semente e parte é pão. O problema é que às vezes que nós pensamos que podemos administrar tudo da forma como queremos, e normalmente a carne, essa mente não renovada, vai tender a querer nessa administração ser pior do que eu e Rômulo, eu e Juninho. Quando a gente era pequeno, a gente ia dividir as coisas, era 2 para mim, 1 para você, 2 para mim. E com Deus, muitas vezes não tem nada para Deus, ou nada para semear, e tudo para si, aí quer colher. Se você comer as suas sementes, isso é um princípio até do empreendedorismo. Nem toda receita que chega na tua empresa, querido, é para você utilizar ela com seu custo. Se você não tiver um capital de giro, se você não separar uma reserva para a tua empresa, você vai quebrar ela antes dela existir. Nem tudo que chega no caixa de uma empresa é para você utilizar. Se você comer as suas sementes, você vai encerrar esse processo de plantio e colheita. Amém, querido? Mas vamos dizer que você não comeu aquela semente, por mais tentador que foi comer ela toda, que está linda, não dá essa espiga de milho. E você pegou parte dessas sementes, o que era um grão se tornou uma centena de grãos. E aí replantou. Você terá uma colheita maior e maior. Amém? Então, a primeira lei que é falada no livro é a lei de plantar, querido. Essa semente deve ser plantada, ela deve ser semeada. Libere a sua semente e se libere com ela. Quando você semear, querido, você libere e espere receber de Deus. Amém? Amém? Não faça que nem eu falei o exemplo dos meninos, não. Fica cavando a terra e olhando. A semente está desenvolvendo. Porque eu amo até nisso do irmão Reagan, que ele dizia que Deus, ele nem sempre ele paga na semana. Mas quando ele não paga na semana, ele paga no final do mês. Se ele não acertou com você no mês, não fica tranquilo, você vai receber. Amém? Lembra a história da colheita? Uma planta se desenvolveu mais rápido, outra se desenvolveu mais devagar, mas todas elas vão se desenvolver. Quando você planta uma semente em fé, você vai colher dessa semente que você plantou. Mais cedo ou mais tarde você vai colher. Ai, Deus. Sabe, querido, e como é poderoso isso? Porque você começa a plantar, você planta um, nasce 100, aí você pega aqueles 100,
Parte você pode comer, parte é pão, parte é semente. Você volta a semear e aí começa a colher daquelas sementes. Você começa a ter um ciclo virtuoso de plantação e colheita. De maneira que você começa a receber dessas colheitas, você sabe nem de onde está vindo, querido. Como isso é poderoso, meu irmão. Como isso é poderoso. Amém. Glória a Deus, glória a Deus. Então o grão de trigo, ele precisa morrer, essa semente tem que ir. Aleluia. Diga, eu vou semear. Aleluia. Nós temos que ser igual ao nosso Pai. Ele é um Deus semeador, querido. Ele é um Deus doador. Ele semeou o seu Filho, Ele semeou o seu amor. Ele nos deu o Espírito Santo, amém? Ele é um Deus semeador. Glória a Deus. 3, plante o que você deseja colher. Aquilo que eu falei, se você deseja amor, plante amor. Plante amor. Plante alegria. Amém? Tem pessoas que acordam, parece que à noite ficou devendo alguma coisa a elas. Mas declare, você começa a plantar uma confissão sobre a sua vida. Declare que a alegria do Senhor está em você, amém? Amém, querido? É um fruto do Espírito. Alegrai-vos, diz o Senhor, outra vez vos digo, alegrar, dá um ha-ha pela fé de manhã, que você vai ver que esse mau humor matinal vai embora. Plante alegria, plante amor, plante perdão, plante justiça, plante integridade, plante aquilo que você quer colher. Plante, seja em sua casa aquilo que você quer que seus filhos sejam. Sabe, uma mensagem que se atribui a São Francisco, né? Que diz, pregue sempre, às vezes abra a boca, né? Então pregue com a sua vida dentro do seu lar, seja o pai, o homem que você quer que seu filho um dia seja a mulher que você quer que sua filha um dia seja. Amém? Plante o que você deseja colher. É tão interessante isso. Naquela passagem foi até o Senhor pregando que me trouxe essa revelação, que eu já tinha pregado sobre aquela passagem do desafio dos profetas lá em Baal. E o profeta vai lá, eu escuto as mensagens também, diz minha oferta aqui, viu? Deus está falando. E naquele momento em que o profeta está lá e molha a lenha, né? Eu sempre tinha pregado aquilo ali, visto aquilo ali como um desafio, como se fosse um plus de dificuldade, né? Porque uma coisa é consumir uma lenha, eu já fui escoteiro, para acender lenha molhada, querido. Só quem já tentou, Martins, é duro, é uma obra dura, viu? E aí quando o profeta molhou a lenha, eu imaginei, não, acho que o profeta estava ali, como quem diz assim, eu vou tornar o negócio aqui mais difícil, pegar fogo mais difícil, eu vou molhar a lenha. Mas não, estava passando uma seca, já fazia anos que não chovia. O profeta estava ofertando aquilo que ele queria receber, o quê? Água. E eu imagino o quanto foi escandaloso para as pessoas o profeta pedir água, e eles trouxeram, estava pedindo água. Mas o quanto deve ter sido dolorido para aquelas pessoas que estavam precisando de água, ver água ser derramada, ver uma água ser semeada, sem naturalmente ver como seria a colheita. O problema é que às vezes nós semeamos e queremos racionalizar a colheita. Diga, a colheita é sobrenatural. Ela vai acontecer, mas nem sempre você vai conseguir racionalizar ela. Porque ela vem de Deus e Deus age, querido, de várias formas. Como é poderoso isso. Quando aquele homem derramou ali, ele estava semeando. Quando o profeta derrama a água, ele estava semeando aquilo que queria colher. E o que é que ele colheu, gente? Diga, água. Tem gente querendo colher finanças e não semeia finanças. Querido, se você está precisando colher finanças, você vai ter que semear finanças. Pastor, calma, fica tranquilo que os dízimos e ofertas já foram recolhidos hoje. Não seja tentado. Pastor, do que é que você está falando? Com o que chegou, querido. Com o que chegou. Semeie o que chegou. Seja fiel no pouco. Deus vai te colocar sobre o muito. Não engane a você mesmo, porque na verdade nem a Deus nem a ninguém se engana. Se você não está sendo fiel no pouco, no muito, você não vai ser não, querido. Essa história que se eu ganhasse na Mega Sena, eu era o maior dizimista e ofertante dessa igreja, é conversa. Se você não está abrindo mão de 10% de um salário mínimo, você vai abrir mão de 10% de milhão, querido. Aquele que é fiel no pouco, Deus vai colocar no muito.
Eu acho tão interessante, eu me lembro, eu vou entregar a minha idade agora, quando o salário mínimo era R$ 200. Oh, aleluia! Oh, meu irmão, eu fiquei tão feliz, eu passei a fila todinha, a tarde todinha para receber aqueles R$ 200. De poder separar ali, aquelas duas notinhas ali, né? E glória a Deus, querido, que meu dízimo hoje é bem maior do que o dia eu recebi como salário. E você não pode colocar, eu acho interessante a história que eu ouvi, né, do irmão. Eu sei que essa história às vezes é bem conhecida, mas você ouve de novo, não tem problema não. Do irmão que era fiel nos dízimos, quando recebia R$ 2.000. E aí chegou para o pastor e disse: pastor, eu estou com dificuldade. O que é? Disse: eu recebia R$ 2.000 e meu dízimo era R$ 200. E eu entregava com alegria. Só que agora eu estou recebendo R$ 20.000 para me dizimar. R$ 2.000 está sendo uma dificuldade. Aí disse que o pastor olhou para ele. Aí falou: mano, então eu vou orar para você voltar para os 2.000. Aí disse que o camarada se escandalizou. Que é isso, pastor? Ele disse: não, porque Deus quer de você é fidelidade. É fidelidade. Amém. Então, se você quer colher finanças, querido, plante finanças. Amém. Com aquilo que já chegou. E aí foi quando Deus me fez aquela pergunta que me fez pensar a noite toda. Você está dizendo que não oferta, porque quando Deus falou oferta, eu falei: mas eu não tenho. Aleluia. Aí Deus perguntou: agora me diga uma coisa, você não tem porque você não oferta? Você está dizendo que não oferta porque não tem? Ou é você não tem já porque você não ofertou? Rapaz, foi a noite todinha só pensando. Eu tinha que quebrar aquele ciclo, querido. Aleluia. Amém? O tamanho da colheita é estabelecido quando a semente é plantada. Amém? Quando você semeia, vamos lá. 2 Coríntios capítulo 9, versículo 6. Eu citei ela aqui rapidinho, mas tem que ler. Glória a Deus. Glória a Deus. É uma coisa lógica. Mas ele diz: eu digo isto, afirmo que aquele que semeia pouco, pouco também. Oh, aleluia. Aquele que semeia com fartura, com abundância também. Oh, glória. Aleluia. E aí ele continua dizendo. Próximo versículo: cada um contribua segundo o que tiver proposto em seu coração, não com tristeza nem por necessidade, porque Deus ama quem dá com alegria. A alegria faz parte daquele que semeia em fé, querido. Sabe por quê? Porque quando você semeia em fé, você já consegue visualizar a colheita. Aleluia. Você sabe que está cumprindo o propósito. Amém? Glória a Deus. Versículo 8 diz: e Deus pode fazer-vos abundar em toda a graça, a fim de que, tendo, diga sempre, foi outra coisa que eu falei para Deus: eu só quero sair dessa montanha russa financeira. Tem dia que eu tenho, tem dia que eu não tenho, tem dia que eu tenho, não tenho. Na verdade é assim: não tenho, aí tenho. Mas Deus quer que você tenha sempre, em tudo, diga em tudo. Não relativize isso não, querido. Deus quer ver você suprido em tudo, amém? Ampla suficiência. Eu gosto que esse versículo, ele é assim, Deus extravasa mesmo, assim, Deus... Olha, ele diz: olha, enfim de que tendo sempre, olha a palavra sempre, tudo, ampla. Me perdoe quem prega o contrário, mas é sempre, tudo, ampla suficiência. Diga: nada faltando. Superabundez em toda boa. Continue, próximo versículo, por favor. Como está escrito: distribuiu, deu aos pobres, e a sua justiça permanece para... Ele está falando de você ter sempre, ter tudo ampla. Aí ele já fala em distribuição. É ter para também semear. Amém, querido? Diga: nós somos um rio, não a represa. É um princípio de dar e receber, mas receber para dar de novo. Amém, querido? É um princípio de dar, de semear e de colher, para poder plantar de novo, para poder colher de novo.
Fazendo isso, você vai cumprir aquilo que Deus disse a Abraão. Você vai ser uma bênção para a sua igreja, para a sua família. Você vai ser uma bênção onde você passar. Porque você entendeu que não é só vem a nós. Que não é só para você. Amém? Aleluia. Ora, aquele que dá semente é o que semeia. Há uma semente que foi dada para você, de Deus. Amém? Há uma semente, eu acho tão interessante. Às vezes a gente diz que não tem fé. E a Bíblia diz que quando Deus pôs fé em nosso coração. A Bíblia está dizendo que Deus deu uma semente a você. Você tem essa semente. Se você está achando que não tem, é mentira do diabo. Por menor e mais insignificante que você acha que ela é uma semente. Não ignore a sua semente. E aí ele continua, aquele que dá semente é o que semeia, e também pão, pão para alimento também suprirá, e aumentará a vossa sementeira, e multiplicará os frutos da vossa justiça. Seguinte, por favor. Enriquecendo-vos, aleluia, em tudo, para toda. Deus não tem problema nenhum em lhe enriquecer, querido. Na verdade é projeto de Deus. Diga de novo. Diga, é projeto de Deus me enriquecer. Qual é o interesse de Deus em lhe enriquecer, querido? Que você seja um patrocinador do reino, que você seja uma bênção. Durante muito tempo a igreja do Senhor foi enganada, o povo de Deus foi enganado com essa doutrina de miséria, de pobreza, mas a Bíblia fala enriquecendo-vos em tudo para toda generosidade. Sabe, querido, os melhores carros têm que estar aqui mesmo, a melhor casa tem que ser dos filhos de Deus, os recursos têm que estar na mão de quem pode investir no reino. É para toda generosidade, a qual faz que por nosso intermédio sejam tributados, graças a Deus. Amém? Glória a Deus. A semente tem que ser plantada em um solo bom. Você não pode plantar de qualquer jeito e em qualquer lugar. Tudo que você faz de qualquer jeito e em qualquer lugar terá qualquer resultado, querido. Mas quando você semeia a semente certa no solo correto. E como é que eu sei disso, querido? Você busca direção a Deus, não se preocupe. Há uma direção de Deus para você semear na vida de alguém, em alguma obra que está acontecendo na terra. Deus está trabalhando na terra e conta com seus filhos no patrocínio desta obra. Plante sua melhor semente para a melhor colheita. Você precisa sempre esperar o tempo entre a plantação e a colheita. Eu já falei isso aqui. Há um tempo entre plantar e colher. Aleluia, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Mantenha o seu solo como um bom solo para uma colheita apropriada. Aprenda a receber também. Amém? Você também é um solo fértil. Teve um amigo meu, ministerial, um grande homem de Deus, não queria receber oferta. Quero não, dê seu pix. Não, dou não. Disse, você não está entendendo. Você está me prejudicando. Ele disse, como assim? Deus disse para me abençoar você. Aí você quer que eu desobedeça? Ele disse, não, mas não precisa, pastor. Passa ali, a oferta ali. Eu disse, não, querido, o solo é você. Eu faço as minhas ofertas. Mas eu tenho que semear na tua vida. Você está achando que está sendo muito humilde e muito crente, eu não receber oferta, mas você está impedindo uma colheita na minha vida. Ele acaba regalou os olhos para mim, irmão. Não gostou muito do que eu disse, mas me deu o pix dele, eu fiz. Aleluia. Eu aprendi isso também, querido. Eu fui tratado nisso. O seu custo é maior no tempo da colheita, porque vai exigir essa separação. Uma parte da sua colheita é para plantar novamente. Amém? Semeie conforme o volume desejado de colheita, não conforme o volume atual. Sua colheita é um milagre de Deus. Diga semear e colher. Aleluia. Está na hora de semearmos com mais intensidade e ousadia, para vivermos coisas mais intensas. Vamos ficar de pé, eu quero orar com você rapidinho. Glória a Deus, o pastor Alexandre foi entregar a unção do tecladista. Levante suas mãos. Sabe, você pode chegar para Deus hoje à noite e dizer, Pai, eis-me aqui, eu sou esse, que as sementes chegarão em minhas mãos e eu vou semear. Você é um depósito confiável de Deus para poder depositar sementes em outras pessoas. Você é alguém que é um operador, um agente de Deus para abençoar vidas. Deus pode confiar a você recursos, grandes recursos para grandes ofertas. Pai, muito obrigado, Senhor. O Senhor é tão bom. Eu creio que o Senhor está nos levando em um novo nível de revelação nisso. Cresceremos
no entendimento que essa semente jamais sairá das nossas vidas. E colheremos, aleluia, teremos sabedoria e graça para semear a quantidade certa, nos lugares certos. Não ouviremos a voz do maligno, da falta, da miséria, mas viveremos por fé, Pai. Como eu creio que essa igreja é uma igreja de sementes. Essa igreja está sendo semeada nessa cidade para produzir grandes resultados. Eu creio, Pai, em pessoas sendo levantadas aqui para suas ofertas, literalmente construírem igrejas, sustentar missionários, aleluia, patrocinar o seu reino na terra. Muito obrigado, Pai, pela capacidade do Senhor, aleluia, de nos fazer desenvolver as nossas sementes e a nossa semeadura para a honra e glória do Senhor, em nome de Jesus. Tem alguém essa noite que deseja fazer a maior semeadura que pode fazer, que é semear a sua própria vida em Cristo, que quer entregar a sua vida a Jesus? Sabe, você sendo filho de Deus, querido, você já é próspero em todas as suas áreas. Aí só vai precisar de revelação de quem você é para você poder viver. É um sim para Jesus que muda a sua vida em todos os aspectos, porque você passa a ser filho do dono do ouro e da prata. Aleluia, glória a Deus. Coisa boa é ser filho de quem tem, viu? Oh, meu pai tem, meu irmão. Meu pai tem. Aleluia. Você quer entregar sua vida essa noite? Dizer sim para Jesus. Se você ainda não fez isso, faz isso. Os discípulos chegaram para o Senhor Jesus e disseram: Senhor, nós largamos pai, mãe, tudo por ti. O que receberemos? Eles: olha, é tranquilo, você vai ter uma recompensa aqui. E ainda a vida eterna. Meu Deus, nós somos abençoados aqui, querido, e usufruiremos ainda da vida eterna. Tem alguém essa noite que quer entregar sua vida a Jesus? Aleluia. Tem alguém essa noite que chegou com algum sintoma de enfermidade, deseja oração para cura? Tem cura disponível para você também. Oh, glória. Aleluia. Irmão, você vê como Deus é comprometido com a sua saúde, com a nossa saúde. A oferta de Cristo, da vida de Cristo, Ele se enfermou pela nossa cura. Ele assumiu o nosso lugar de falta, de pecado, de desconectado com Deus. Pelas pisaduras dele, querido, nós somos sarados. Tem cura disponível para você. Nós estamos vivendo um ambiente nessa igreja de cura, irmão. É um ambiente propício à cura. Tem alguém essa noite que precisa de oração para cura? Eu creio que essa noite sairá daqui curado. Amém? Todos sarados? Oh, glória. Irmã, estenda suas mãos. Você pode orar por colocar as mãos sobre ela, meu filho? Francisca, está internada. Como é o nome do irmão da senhora? Francisca e Francisco. Amém. Deus é um Deus de perto e Deus de longe. Você crê nisso? O centurião disse uma palavra liberada e o servo dele seria curado. Vamos orar agora em nome de Jesus. Pai, te dou graças. O Senhor continua sendo um Deus de milagres. Muito obrigado, Pai, por este direito adquirido na cruz de vivermos saúde divina. E como eu creio no teu poder em operação, nós enquanto igreja ligamos em nome de Jesus, cura se manifestando, restauração, milagre na vida de Francisca e de Francisco. Aleluia. A unção poderosa de Deus, o Espírito que ressuscitou Jesus dentre os mortos, agindo e milagrosamente tirando essas pessoas do leito de morte e trazendo ela à vida. Em nome de Jesus nós declaramos vida de Deus. Vida de Deus na vida de Francisco e Francisca. Cura de Deus, milagre do Senhor. Todo o processo de enfermidade sendo revertido agora em nome de Jesus. Os órgãos voltando a funcionar. Milagres acontecendo em nome de Jesus. Quem crê diz
Amém. Tem mais algum aviso, gente? Glória a Deus. Nesse sábado tem GD, pastor? Sábado agora tem GD. Amém, querido? Procura se associar com alguém que está debaixo dessa visão aí. Tem sido uma bênção. Amém? Glória a Deus. Domingo nós teremos o nosso culto em 2 horários, de 5 e 7 da noite. E ao terminar agora, temos um lanche em nome de Jesus. Amém? Vamos só agradecer. Pai, obrigado por esse culto, pela tua palavra que o Senhor semeou em nossos corações. Eu creio que nós andaremos debaixo dessa revelação, Senhor, para vivermos aquilo que o Senhor tem para nós. Em nome de Jesus. Amém. Vão em paz na prática da palavra, queridos, em nome de Jesus.